Olá, meus queridos, público presente, aqueles que nos acompanham pela rede social, que sintam-se todos abraçados pela espiritualidade amiga que comanda esta casa. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, para este momento em que nós estaremos aqui cuidando do nosso íntimo, do nosso espírito. Nós nos dedicamos durante a semana, no dia a dia, aos cuidados das questões materiais que nos envolvem. E nós precisamos, como estamos fazendo agora, dispensar um tempo para que nós possamos cuidar de nós, do nosso espírito. Vamos então nos sintonizando de onde estivermos com essa equipe espiritual, nos sintonizando com o nosso querido Mestre e Irmão Jesus. E de onde nós estivermos, vamos sentindo este abraço, vamos sentindo esta paz, esta harmonia que vai nos envolvendo, porque é isso que nós viemos buscar. Harmonia, paz, serenidade, fortalecimento para que possamos enfrentar as situações da próxima semana. Vamos então elevando o pensamento em prece e agradecendo ao Pai Criador por esta oportunidade, por este espaço, por esta tecnologia que nos permite que de onde a gente esteja longe, em outro país, do outro lado do mundo, nós possamos estar juntos, porque na verdade é o pensamento que nos une. Então, agradecendo ao Pai Criador por este conhecimento que nós vamos adquirir hoje, pela oportunidade de sairmos daqui melhor do que quando chegamos, de recebermos a nossa medicação necessária ao nosso tratamento. Quantas vezes, Pai, o Senhor nos enxerga por dentro e sabe que nós temos problemáticas que nós desconhecemos. E o Senhor nos dá a oportunidade de nós nos reciclarmos, nos ajustarmos, para podermos superar as nossas dificuldades. Agradecemos a Jesus por todo o seu evangelho de amor, de caridade e de humildade, tantas lições que há mais de 2000 anos ele nos deixa e que vai fazendo com que nós possamos crescer e nos aproximar deste Pai amoroso. Vamos agradecendo aos bons espíritos por estarem conosco nesta jornada, nos intuindo, nos fortalecendo com boas ideias, com pensamentos positivos. Só temos a agradecer. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema de pesquisa livre, sejamos melhores para dias melhores. E aí, pensando nesse tema, em dias tão difíceis que nós temos passado, né? Já falando mais em pandemia, que é o que mais nos aflige nos dias de hoje, há praticamente 2 anos e meio, nós estamos nessa luta contra esse vírus, contra os nossos medos, as nossas angústias. Então, eu fiquei pensando, poxa, o que nós vamos falar hoje? Falar de dias melhores, passando por dias tão difíceis, mas falar de espiritismo sempre nos traz otimismo, positividade, porque é isso que essa doutrina traz para a nossa vida. A possibilidade de renovação. Nós estamos de uma forma hoje, mas isso pode ser modificado a qualquer momento, porque nós podemos pensar diferente, podemos agir diferente. E aí, buscando conteúdos para poder trazer para a nossa palestra, eu encontrei uma analogia que é bem interessante, que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando, tudo a ver com essas nossas dificuldades, com a nossa dificuldade em nos modificar. E aí eu trouxe para vocês um pequeno início dessa palestra falando da flor de lótus. Não sei se vocês conhecem, o pessoal que está na internet. Depois pode fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque essa planta, essa flor, ela traz uma história muito interessante. Ela é coberta de mistérios e misticismo e é considerada sagrada pelo povo oriental. Até a ciência pesquisa essa flor de lótus, porque ela tem algumas curiosidades, entre elas, uma questão de que ela está com as raízes fincadas profundamente num solo lodoso. Ela cresce no pântano.
Então, imagina ali um ambiente que qualquer ser vivo teria dificuldade de sobreviver, e ela está ali todos os dias. Ao anoitecer, ela se volta novamente, o seu caule se curva para se voltar para o pântano, para aquele solo lodoso, e de manhã ela floresce novamente linda e bela. Então, até a ciência estuda como é que pode crescer algo bonito, tão belo e tão puro de um solo tão ruim. Então, nós podemos fazer essa analogia conosco, porque todos nós estamos aqui neste mundo, reencarnados, buscando oportunidades de melhorar. Qual é a finalidade da reencarnação? A nossa melhora, o nosso reajuste com um passado equivocado, sombrio, não é mesmo? Então, a simbologia dessa planta, ela está ligada, olha só, à perfeição, à beleza, sabedoria, à paz, prosperidade, energia, nascimento e renascimento. Não somos todos nós flor de lótus? Nós não estamos renascendo todos os dias? Então, assim como ela, nós também temos a nossa raiz ali fincada profundamente num solo um tanto quanto infértil ainda, melhorando, mas ainda tem bastante infertilidade presente nesse solo. E nós, todos os dias, temos a oportunidade, ao despertarmos, de trazer a força, desde a nossa raiz até o caule, para nós florescermos com muita vitalidade, com muita beleza, plenos de energia positiva, plenos de luz. Então, nós todos temos em nós esse sentido que nos traz a flor de lótus, o renascimento, a prosperidade, a energia positiva. Porque nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. E viver num mundo como este não é fácil. Provas e expiações implica em dificuldades, implica em angústias, em nós convivemos com injustiças, violências, com muitas coisas boas também, mas a gente ainda convive com situações muito difíceis. Muitos de nós achamos que este mundo é ingrato, que Deus nos castiga ou não nos recompensa por todo o bem que nós fazemos, e nós achamos que é tudo uma ingratidão que está nos envolvendo. Eu não mereço isso, por que isso acontece comigo? Deus me abandonou? Deus está me castigando? Então, nós esquecemos, até por sabedoria e bondade divina, desse nosso passado, do nosso passado recente, de uma última encarnação, em que nós ainda cometemos muitos equívocos, lembrando que o espírito ele só progride, ele não regride. Então, encarnações passadas, nós éramos minimamente iguais ou piores do que nós somos hoje, porque nós estamos num processo de irmos para frente. O progresso nos empurra, querendo ou não, nós vamos caminhando, avançando nesse nosso processo evolutivo, intelectual, vamos muito bem, e no moral a gente vai mais lento, porque exige mais sacrifícios, exige mais dificuldades, mais abnegação de nós mesmos, né? Então, Deus, para não prejudicar a nossa existência atual, na sua misericórdia para com as suas criaturas, ele colocou como se fosse um véu sobre nossos olhos, nosso cérebro, encobrindo todo aquele entendimento das nossas existências anteriores, como a fazer com que o que nós fomos num passado não influencie agora no nosso desenvolvimento. Porque imagina a gente aqui nessa encarnação entendendo ou tendo uma noção muito clara dos nossos equívocos graves, muitas vezes, que nós cometemos, das nossas relações que hoje vêm como os nossos familiares, como os nossos esposos, esposas e filhos, e como nós reagimos, como nós nos comportamos com essas pessoas com as quais nós sabemos que estamos aqui hoje para melhorar a relação, para nos reajustarmos com esse nosso passado.
Então, esse véu que Deus coloca sobre os nossos olhos da vida passada nos auxilia que nesta encarnação nós esqueçamos um pouco do que fomos e possamos também nos renovar a cada dia, a cada oportunidade. Mas a vida, o conhecimento que nós vamos adquirindo, o autoconhecimento, aquele olhar para dentro de si, possibilita que a gente possa hoje ter uma ideia do que nós fomos na encarnação passada ou nas existências anteriores, quando nós temos esse olhar íntimo para dentro de nós e vamos lá percebendo quais são as nossas tendências, o que nós gostamos de ver, de ouvir, que tipo de amizades nos rodeiam, o que é aquilo que nos atrai, o que é que nos repele, que tipo de situações nós vivenciamos no dia a dia. Entendendo um pouco de doutrina espírita, nós sabemos que essas intuições vêm para que a gente possa justamente apontar, pontuar essas situações e possamos buscar corrigi-las. Por isso que o autoconhecimento é importante. Só vai se modificar aquele que se conhece de fato. Se nós deixarmos esse autoconhecimento de lado, nós não vamos conseguir honestamente, com sinceridade, pontuar aquilo que nós precisamos melhorar, para que nós sejamos melhores. Então, nós estamos aqui e a espiritualidade, a nossa própria consciência, traz à tona essas intuições do que nós podemos construir um histórico de quem nós fomos, como nos comportamos no passado. Mas não é do passado que nós viemos aqui para conversar. Nós vamos falar hoje de sermos melhores agora para que tenhamos um futuro melhor. Não é o que todos nós desejamos, né? Então, o passado já aconteceu, não tem mais volta, mas eu vou ficar me penitenciando por esse passado, até pelas nossas atitudes da vida atual, porque nós ainda cometemos equívocos. Ontem nos equivocamos, mas a gente vai ficar se condenando, se penitenciando? Não. Vamos seguir aqui o que nosso irmão Chico Xavier fala com muita propriedade, que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, nós não devemos ficar atrelados a esse passado que nós não conhecemos muito bem, a essa nossa vida atual em que nós ainda nos equivocamos, não nos perdoando, não nos entendendo como aprendizes nesse lar, escola, porque é o que a Terra é, estamos aqui aprendendo. Uns vão passar direto de ano, outros vão ficar de recuperação e outros serão reprovados. Então, isso é o lar escola que é o planeta Terra. Então, quando a gente se entende como um ser que está aqui aprendendo, que está aqui procurando, se esforçando para melhorar, perseverando nessa mudança, né? Nós não vamos ficar atrelados e nos culpando por esse passado. Mas será que é simples nós sermos melhores hoje? O Espiritismo, ele traz para a gente o entendimento de que é uma doutrina de moral autônoma. O que quer dizer isso? É de nossa responsabilidade aquilo que nós estamos vivendo hoje. Responsabilidade de fatos passados em existências anteriores, responsabilidade de fatos ocorridos na existência atual. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item Causa atuais das aflições, ele nos orienta de que as causas das nossas aflições hoje são referentes a situações equivocadas nesta própria existência. A gente tem a tendência de jogar lá para trás, né? De colocar a culpa em vidas passadas, porque até a gente nem sabe quem fomos de verdade. Ah, não, isso é culpa da encarnação anterior, eu trouxe nessa bagagem, não sei porquê. Mas se a gente analisar como o Espiritismo nos orienta de forma honesta e sincera, nós vamos ver que nós temos muitas atitudes que estão atraindo situações para nosso entorno. Pessoas, situações, tudo isso nós atraímos pelos nossos próprios comportamentos e atitudes. Mas o Espiritismo, trazendo essa autonomia para nós, nos faz compreender que nós não nos submetemos a lei alguma.
Nós não estamos dependentes de ninguém que esteja aqui falando, palestrando, ou de alguma codificação, que nós temos que valorizar muito tudo isso, mas nós estamos aqui sendo responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Isso é autonomia. E a autonomia também de nós entendermos a nossa responsabilidade, a consequência sobre essas escolhas. Então, nós não devemos encontrar, por exemplo, revolta quando nós achamos que nós estamos sendo castigados por Deus e que nós não estamos também sendo recompensados por todo o bem que nós estamos fazendo. Mas nada acontece de bom e Deus não me recompensa por aquilo que eu faço. Então, não existe essa questão que nós estudamos em Espiritismo, lei de ação e reação, lei de causa e efeito, são válidas, mas são leis do mundo físico, né? Na verdade, a única lei a que nós estamos submetidos de fato é a lei da nossa consciência. A nossa consciência é o único juiz que vai nos cobrar ou que vai nos recompensar por aquilo que nós estamos atuando, agindo na nossa vida. E aí a gente fala, nossa, mas nem as leis de Deus a gente está submetido, né? Estamos submetidos porque ela está dentro da nossa consciência. Quando Deus nos criou como criaturas rumo à perfeição, ele colocou na nossa consciência as suas leis divinas, que nós aproveitamos e podemos estudá-las no Livro dos Espíritos, são 10, uma a uma. No livro 3º, tem um capítulo que trata de cada uma das leis divinas, que são 10, e aí nós percebemos como elas estão interligadas umas às outras. E essas leis divinas regem não só o mundo espiritual, o universo todo, e regem também o nosso mundo físico. Nós temos as leis de sociedade, lei de igualdade, lei de destruição, lei de adoração. Então, tudo isso são estudos importantes para a gente conhecer cada vez mais a que nós viemos aqui, com qual missão, que a única missão e exclusiva que nós temos em primeira prioridade é a nossa própria modificação. Não é modificar o outro, o vizinho, o marido, é modificarmos a nós mesmos. Então, quando nós entendemos que não existe recompensa e não existe castigo, que isso é a própria consciência que nos aponta isso, né? Nós vamos entendendo que nós estamos com autonomia, assim conforme vamos conhecendo, de fazer escolhas. E que se eu não tenho uma vida prazerosa, uma vida próspera, são devidos a essas escolhas que eu mesma faço. Mas vamos lá, não nos condenemos, porque a gente pode mudar isso a qualquer momento, é só nós querermos, né? Então, conforme nós vamos evoluindo, nosso livre-arbítrio evolui junto também. Quando nós fomos criados, Deus já nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Mas como nós ali, provavelmente ainda iniciando a nossa vida como espíritos encarnados no mundo primitivo, agindo por instinto, como é que a gente ia desenvolver as nossas escolhas se nós ainda não tínhamos o discernimento do certo, do errado? Não tínhamos a ideia da nossa responsabilidade, da consequência dos nossos atos sobre o outro, não é mesmo? Então, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de escolher e escolher aquilo que nós queremos conforme nós vamos conhecendo. E mesmo assim, conhecendo, a gente incorre em diversos equívocos ainda. Então, nós temos a liberdade das nossas escolhas e podemos escolher, assim que desejarmos, sermos melhores a partir de quando nós movimentarmos dentro de nós essa força. Um dos passos para nós sermos melhores hoje é nós aceitarmos isso que a gente já pontuou aqui, a nossa vida, as situações que acontecem em nossa vida, os nossos ganhos, as nossas perdas, as nossas situações difíceis, angústia, os nossos desejos não concretizados. Quando nós entendemos que são situações que nós atraímos por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós desejamos, nós vamos perceber que nós vamos ter uma melhor aceitação de todas essas situações e vamos poder lidar com elas, solucioná-las de uma maneira
mais serena, de uma maneira melhor, mais efetiva para resolver a solução, né? Então, nós podemos ter feito escolhas equivocadas anteriormente ou agora que estão me trazendo certas situações na minha vida, que eu estou sofrendo. Então, não vou me revoltar, não vou acreditar que eu estou só neste mundo, que Deus não está comigo, que eu não tenho o amparo da espiritualidade, que minha família não me entende. Eu vou procurar refletir o que aquela situação está trazendo de fato para a minha vida, qual é o aprendizado. 20 anos na mesma empresa, esses dias eu li um depoimento sobre isso, 20 anos na mesma empresa e, de repente, a empresa faliu. O que é que eu vou fazer? Então, estou desesperado, como eu vou fazer para me sustentar, para sustentar a minha família? E foram 20 anos de dedicação àquela empresa, e agora? E agora vamos sentar, não vamos nos desesperar, vamos respirar fundo e descobrir outros talentos, outras habilidades. A gente tem visto tanto isso, né? Homens aí que perderam seus empregos, que estão cozinhando, estão se dando muito bem no seu negócio próprio, não é? Então, é oportunidade, às vezes, num desemprego, da gente sair daquela faixa que nos acomodamos, que está tudo muito bem, não vamos mexer em time que está ganhando, mas vem aquela necessidade da gente fazer um movimento de mudança, de reestruturação da nossa vida. Então, que a gente aceite as situações para que a gente possa trabalhá-las melhor e encontrar uma solução para elas. Outro passo importante é essa conscientização de que, quando a gente deseja ser melhor, nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Mudar não é fácil, né? Então, todos queremos a mudança, mas mudar, você quer mudar, então a gente já não está muito disposto a isso. A gente quer ver mudanças no nosso mundo, na nossa política, mas trabalhar para mudar individualmente, a gente não tem esse desejo todo, né? Então, mudar não é fácil. Nós temos crenças cristalizadas de hábitos que nós criamos vínculos na nossa rotina e a gente acaba tendo dificuldade de mudar esses hábitos, né? A psicologia, ela traz uma frase muito interessante a respeito disso, que fala que um hábito é um tipo de memória consolidada sobre a qual nós temos menos consciência. Isso quer dizer o quê? Que a gente não percebe que a gente faz esses atos de forma automática. Então, nós temos uma rotina no nosso dia a dia que é automatizada. Às vezes, até aquele beijinho, selinho no marido que sai para trabalhar, aquele beijinho nos filhos que voltam da escola, é uma coisa tão automática. Cadê o sentimento? Onde é que está o sentir? Né? Onde é que está aquela sensibilidade para a gente perceber o outro? Né? Então, antes da pandemia, a gente estava muito assim, muito automático. Aí veio a pandemia, todo mundo em casa, de certa maneira, se ajustando com mais tempo para as coisas. A gente olhou um pôr de sol, sentamos na nossa varanda, colocamos ali as perninhas para fora para fazer vitamina D. Né? A gente não fez isso, a gente não parou um pouco. Quem sabe essa pandemia veio para isso? Trouxe perdas dolorosas, nós respeitamos e nos solidarizamos, mas também traz o seu devido aprendizado. Então, às vezes a gente está numa correria no dia a dia que a gente perde a sensação, a sensibilidade, o sentimento, aquele abraço, já fica aquele abraço morno, né? Aquela coisa que a gente faz e não sente. Então, a gente passou a sentir melhor, nós passamos a conhecer os filhos, a valorizar a escola, o professor, né? Quanto que tem de dificuldade um professor para colocar aprendizado na cabecinha de uma criança que está ali hoje com informações pela internet, 24 horas por dia, a criança fica ansiosa porque ela não para, é informação, nós também adultos da mesma maneira. Então, hoje nós valorizamos o professor, valorizamos a escola, valorizamos a estar com a família. E que a gente não volte a esse normal, que a gente tome cuidado, tome uma vigília sobre nós para que a gente não volte a esse normal de robozinhos que nós estávamos antes. É esse normal
que a gente ouve muito falar, que a gente não deve querer isso novamente para nós, para a nossa vida. Vamos continuar fotografando o pôr de sol e desejando uma boa noite para os nossos amigos. Vamos aproveitar tudo isso que essa natureza, esse mundo exuberante nos oferece. Outra questão importante é a resiliência. É aquela capacidade que nós temos de sofrer intempéries, sofrer dissabores, mas nós vamos lá e nós vamos, no dia seguinte, vamos estar ali inteiros, renovados, com nova energia, nova vitalidade. Lembrando de novo a flor de lótus, todos os dias ela ergue de novo o seu caule em direção à luz, em direção ao sol, cheia de beleza. Não tem um resquício nas pétalas da flor de lótus de toda a sujeira que faz parte ali do seu enraizamento. Nada disso. A pétala está perfeita e limpa. Uma das curiosidades também dessa planta, né? Então, que a gente possa não permitir que as nossas raízes fiquem presas a esse passado que às vezes nos traz culpa, nos traz remorso e bloqueia a gente de andar para frente. Porque nós carregamos, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente vê que nós temos culpas em nós que a gente nem conhece. Às vezes a gente bloqueia, sem saber, a gente bloqueia a nossa prosperidade material porque nós não sabemos o porquê, de onde veio, a gente não se acha merecedor de muita coisa. A gente entra num casamento, estamos felizes, mas parece que a gente tem medo dessa felicidade. Isso pode ser alguma culpa ali inconsciente que a gente carrega. Não sou merecedor desse parceiro, dessa parceira tão maravilhosa na minha vida. Então, a gente tem que começar a olhar para isso, para a gente poder mudar, para a gente ter positividade. Se estamos aqui recebendo o que estamos recebendo, nós somos merecedores. Passamos pelas dificuldades, mas nós recebemos muita coisa boa também na nossa vida. E a gente deve se entender merecedores disso. Então, quando vem aquela ideia de bloqueio, aquela ideia que às vezes não fica tão clara na nossa vida, mas a gente fica com medo daquela felicidade, daquela prosperidade, vamos pensar, será que eu não estou me auto-boicotando, né? Será que eu não estou ali não me permitindo ser feliz? Né? Então, essa questão da resiliência, desse merecimento é muito importante. O Espiritismo ele bate na tecla, e eu também, do autoconhecimento, quanto isso é importante, porque aí a gente começa a se analisar e a gente começa a fazer essa mudança. Porque para você mudar, essa vontade tem que vir de dentro. Por que a doutrina espírita é de autonomia? Porque ninguém que está aqui na frente, não é a codificação que maravilhoso, Allan Kardec deixou para nós, não é isso, não é o passe, não é a palestra que vai te mudar, ela vai te ajudar, claro, ela vai te fortalecer, é necessário, é imprescindível a gente conviver na casa espírita, a gente estar lendo coisas boas, fazendo evangelho no lar, mas se a gente não mudar aqui dentro, a gente vai achar que o passista é ruim, que a casa é fraca, não tem uma equipe espiritual competente, a cura não aconteceu, quando a melhora vem daqui de dentro. Por isso que o espiritismo, a casa espírita, a leitura, a palestra, tudo que a gente pudesse cercar de coisas que nos elevem, é que vai movimentar dentro de nós essa vontade de mudar. Aí a gente vai começar o quê? O Espiritismo fala que a gente deve ser bom, que a gente deve praticar caridade. Às vezes a gente vai praticar caridade para limpar um pouquinho o nosso caderninho. Falo por mim no começo, né? Todo mundo vai fazer a caridade e fala assim, eu vou fazer a caridade porque eu quero sair daqui melhor, porque eu quero ter uma vida espiritual boa, né? Então, a gente começa às vezes a fazer assim, a querer uma recompensa, a querer uma gratidão, mas com o tempo, tanta coisa boa acontece com a gente que a gente nem quer mais o agradecimento, já não é mais necessário. A gente percebe que ser bom é muito bom. Vão ter pessoas que vão falar assim para a gente, mas você é bobo, você perdoa isso que fizeram com você, você é capaz de perdoar fulano que fez isso? Eu sou, porque isso só traz coisas boas para a minha vida. Então, a gente vai começar a perseverar,
Por isso que a doutrina, além dela ser essa doutrina autônoma, ela é essa doutrina experimental. Eu vou fazer e vou ver como é que eu sinto. Será que eu vou me sentir melhor se eu perdoar aquela pessoa que erra tanto quanto eu, porque eu não sou perfeito também? Será que eu vou conseguir perdoar essa pessoa? Ou se eu não perdoar, o que está sentindo dentro de mim? O que traz? Traz coisa boa eu manter essa mágoa dessa pessoa? Traz coisa boa eu ficar parando a minha vida porque meu ente amado, o filho, o marido que eu amo tanto, voltou para a espiritualidade? A gente respeita, lógico, o luto, o sentimento, mas a gente tem que ter esse movimento, porque é isso que os espíritos que nos amam querem, que a gente continue a nossa vida. Então, que a gente possa fazer dias melhores no futuro a partir de hoje, a partir de agora, porque todos nós podemos fazer isso. Esse movimento está em nós. E a doutrina nos fortalece. Estarmos aqui hoje, acompanhando pela rede social, com certeza está trazendo energias boas, um bálsamo consolador para nós, a certeza do amparo, que nós não estamos sozinhos. Por mais que nos sintamos, tem os nossos entes queridos, nossos antepassados da espiritualidade, nosso anjo guardião, que estão conosco, nos auxiliando nesse momento. Então, que a gente possa se fortalecer nessa ideia, nessa fé raciocinada que o Espiritismo traz para a gente, que a gente aprende lendo, fazendo os cursos que as casas oferecem, ouvindo coisas boas, fazendo as preces, tudo são ferramentas que vão nos auxiliar a gente a movimentar dentro de nós essa mudança. E nós vamos ter dias melhores como nós já estamos tendo. O mundo está muito melhor do que era há pouco tempo atrás. As pessoas estão melhorando muito. Nós vemos hoje ONGs, pessoas fraternas que estão ali se cotizando para dar cestas básicas, para ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldades. Então, quanta coisa boa está acontecendo no nosso mundo e, às vezes, a gente não vê, a gente não percebe, porque a gente tem aquela ideia sempre de pessimismo, de só ver as coisas ruins. Mas o mundo está muito melhor, nós estamos. Por que o mundo está melhor? Porque nós estamos. Quando nós tratarmos a natureza, as estruturas do nosso planeta, quando nós respeitarmos Deus, porque Deus está nessa natureza, Deus está no vento, está na chuva, está na enchente, no terremoto, Deus está em tudo, porque Deus é a natureza. Né? Então, quando nós aprendermos a respeitar o nosso planeta, as nossas águas, as nossas florestas, o que é que essa natureza vai devolver para a gente? Vai devolver para a gente coisas boas. Bom tempo, uma chuva dentro de uma quantidade ali que vai ajudar, em vez de prejudicar. A gente não vai construir casa nos barrancos com o risco de cair, porque tudo ao nosso entorno vai se modificando. Então, a gente precisa modificar ao nosso entorno individualmente para a gente poder modificar aquele que está junto da gente, e esse junto da gente, pelo nosso exemplo, vai contaminando toda uma comunidade, toda uma humanidade. E é assim que o mundo, o planeta Terra, de provas e expiações, vai se tornar um mundo de regeneração. Porque nós estamos espiritual, moralmente, nos regenerando a cada dia. Então, que a gente possa entender a responsabilidade que a gente tem a cada despertar, de agradecer, de louvar a Deus por tudo aquilo que Ele possibilita que nós tenhamos aqui, como experiências, às vezes dolorosas, mas são experiências necessárias para o nosso aprendizado. Então, vamos agora aproveitar esse momento em que nós estamos harmonizados, que nós estamos plenos desse amor que a espiritualidade colocou em nós, no nosso pensamento, e vamos fazer as nossas vibrações. De onde estivermos, quem quiser fechar seus olhos, pode fechar, para que nós possamos visitar os corredores de um hospital, visitar cada leito de dor e darmos um abraço em pensamento, aquele abraço forte, envolvente, cheio de amor, de desejo de restabelecimento da saúde, de que as dores dessa pessoa diminuam, de que, se ela puder ser curada com o devido aprendizado, que assim seja,
que Jesus possa estar junto com a gente fazendo essa visita, impondo suas mãos sobre a cabeça desses doentes, trazendo para eles a paz, a força, a serenidade. Vibremos. Vamos vibrando todos nós por todas essas pessoas que estão vivendo nas ruas, famílias inteiras, filhos, crianças, grávidas. Não são vagabundos, não são pessoas viciadas, são pessoas que estão passando momentaneamente por uma situação difícil. E nós vamos dar a elas, através da nossa vibração, a força necessária para que elas possam suportar essa situação e buscar a mudança. Vibremos. Vibremos todos nós por um ente querido, por algum colega, uma pessoa que nós nem conhecemos, mas que aquele seu olhar nos pede essa atenção. Então vamos pensar nessa pessoa, desejando a ela tudo de bom, de melhor, tirando do nosso coração o desejo de que ela fique bem. E por fim, todos nós vibrando pelo planeta Terra, desejando a ele uma semana de serenidade, de paz, que essa vacina possa chegar a todos os cantos, atingir a todos os mais necessitados, que nós possamos manter a paz, a fraternidade, a solidariedade. Vibremos. E assim nós vamos terminando a nossa tarefa de hoje, agradecendo a Deus Pai Criador, louvando a Deus por sua misericórdia, por sua bondade para conosco, nos permitindo a vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para podermos nos fortalecer. Mais uma semana de força, de paz, de serenidade, de fé. Agradecemos a Jesus e aos bons espíritos e fazemos um pedido a eles que possam continuar conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos fortalecendo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então agora a gente vai falar sobre as orientações para o passe coletivo, explicando o seu significado. É o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, em que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme o nosso merecimento. Por isso, tenham a certeza de que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Então, de onde estivermos, vamos unindo-nos em pensamento para agora fazermos o nosso tratamento do passe. Vamos lá? Convido os trabalhadores. Então, assim, queridos companheiros, vamos mantendo em harmonia com nossos pensamentos íntimos e, através da nossa prece, vamos conversar com Jesus, pedir a Ele que nos fortaleça, que possamos ter a compreensão e a capacidade de fazermos a nossa reforma. E desta forma, vamos pensando positivamente em saúde, paz, equilíbrio, e vamos a Jesus.
Graças a Deus. E do mesmo modo, vamos mantendo nossos pensamentos em harmonia e aquelas pessoas, nossos entes queridos, o qual estamos representando neste momento, vamos também pensando neles de forma alternada, caso haja mais de um, pensando em saúde, paz, equilíbrio, que Jesus possa envolvê-lo nesse momento e toda a espiritualidade amiga. E vamos a Jesus. Graças a Deus. Que nós possamos dar continuidade no nosso tratamento e que Jesus abençoe a cada um de nós. E agradeço os trabalhadores. Então, nós temos o recado, que é o tema da próxima semana, comemoração dos 73 anos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. O tema, elucidar para iluminar, que é isso que essa casa nos oferta, né? Esclarecimento e luz para a nossa vida. Então, aqueles que estão presentes, aguardem as orientações dos nossos voluntários para a saída, e a gente se despede de todo o público também que nos acompanha pela internet, desejando a todos uma semana de muita paz, de muita harmonia e que Jesus os acompanhe. Muito obrigada, até um próximo encontro.